Nunca imaginei que minha vida inteira pudesse desmoronar em questão de segundos. Meu nome é Fernanda Santos, tenho 37 anos, trabalho como consultora em marketing digital aqui em Belo Horizonte, e o que vou compartilhar com vocês hoje ainda me deixa sem dormir algumas noites. Esta não é apenas uma história de traição comum, é sobre como duas pessoas que juraram me amar conseguiram orquestrar o golpe mais cruel que alguém pode imaginar. Tudo começou numa manhã qualquer de terça-feira. Eu estava hospedada num hotel em São Paulo. Tinha ido apresentar uma proposta para um cliente muito importante. Era um daqueles projetos que poderiam mudar completamente o rumo da minha carreira. Levantei cedo, tomei meu café da manhã tranquilamente no restaurante do hotel, revisando pela última vez os slides da apresentação. O clima estava perfeito. Eu me sentia confiante e preparada para arrasar naquela reunião. A apresentação foi um sucesso absoluto. O cliente aprovou tudo na hora. Fechamos o contrato ali mesmo, e eu saí daquele escritório nas nuvens. Era exatamente o tipo de vitória profissional que eu sempre sonhei ter. Liguei imediatamente para o Carlos Eduardo, meu marido, para dividir a alegria com ele. Afinal, éramos parceiros em tudo. Sempre comemorávamos juntos cada conquista. Mas ele não atendeu. Achei estranho porque ele sempre atendia minhas ligações, especialmente quando sabia que eu estava viajando a trabalho. Depois da reunião, decidi aproveitar que estava em São Paulo para fazer algumas compras. Passei numa loja que sempre quis conhecer, escolhi algumas roupas lindas, fui no salão fazer as unhas, enfim, estava me mimando um pouco. Quando cheguei no caixa para pagar as compras, passou o cartão e a máquina negou. Pensei que fosse algum problema técnico. Pediu para tentar novamente, mas nada. A vendedora sugeriu outro cartão. Peguei o segundo, mesmo resultado. Meu coração começou a acelerar. Saí da loja meio constrangida e fui direto para um caixa eletrônico verificar o que estava acontecendo. Quando tentei acessar minha conta, a tela mostrou uma mensagem que me gelou o sangue. Cartão temporariamente suspenso. Procure sua agência. Como assim suspenso? Eu sempre fui uma cliente exemplar. Nunca tive problemas com o banco. Minhas contas sempre estiveram em dia. Liguei imediatamente para o atendimento do banco. Depois de ficar quase 20 minutos na linha esperando, finalmente consegui falar com uma atendente. Ela me informou que o cartão havia sido bloqueado a pedido do titular secundário da conta. Titular secundário? Carlos Eduardo. Meu próprio marido havia bloqueado meu cartão. Mas por quê? Pedi explicações, mas a atendente disse que só podia dar informações para quem fez o bloqueio. Tentei ligar para o Carlos Eduardo novamente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. O telefone dele estava sempre ocupado ou ia direto para a caixa postal. Aquilo não fazia sentido nenhum. Em 15 anos de relacionamento, ele nunca havia me deixado sem resposta por tanto tempo, ainda mais sabendo que eu estava viajando. A ansiedade começou a tomar conta de mim. Fui para o hotel tentando me acalmar, pensando que talvez fosse algum mal-entendido, alguma situação que ele resolveria logo. Mas conforme as horas passavam e ele continuava sem responder, uma sensação horrível foi crescendo no meu peito. Era como se uma voz dentro da minha cabeça estivesse sussurrando que algo muito errado estava acontecendo. Tentei usar meu cartão de crédito pessoal para pagar o hotel, mas ele também foi negado. 2 cartões bloqueados no mesmo dia? Isso não podia ser coincidência. Liguei para a operadora do cartão de crédito e descobri que ele também havia sido cancelado. Cancelado por quem? Por meu marido, que tinha procuração para mexer nas minhas contas. Naquele momento, uma onda de pânico tomou conta de mim. Estava em São Paulo, sem dinheiro, sem cartão, sem conseguir falar com meu marido. Precisei pedir dinheiro emprestado para uma colega de trabalho que mora lá só para conseguir pagar a conta do hotel e comprar a passagem de volta para Belo Horizonte. No voo de volta, minha cabeça não parava de trabalhar. 1000 cenários passavam pela minha mente, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Talvez ele tivesse descoberto alguma fraude nas contas e bloqueado tudo por segurança. Talvez fosse algum problema no sistema do banco. Talvez ele estivesse planejando alguma surpresa e precisasse que eu não gastasse dinheiro por alguns dias. Eu me agarrava a qualquer possibilidade que não fosse a suspeita terrível que crescia dentro de mim. Durante o voo, tentei ligar mais algumas vezes. Nada.
Mandei mensagens no WhatsApp e elas nem sequer eram visualizadas. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido da face da terra, ou como se estivesse deliberadamente me evitando. Quando o avião pousou em Confins, já era quase meio da noite. Peguei um Uber para casa com o pouco dinheiro que tinha conseguido emprestado. Durante todo o trajeto, fiquei imaginando como seria chegar em casa. Talvez encontrasse Carlos Eduardo me esperando com uma explicação razoável para tudo aquilo. Talvez ele estivesse doente e por isso não conseguiu atender o telefone. Talvez tivesse acontecido alguma emergência na família. Mas conforme o carro se aproximava da minha rua, aquela sensação estranha no estômago só aumentava. Era como se meu instinto estivesse tentando me preparar para algo terrível. Quando chegamos na frente da minha casa, pedi para o motorista esperar um minutinho antes de ir embora. Não sei bem porquê. A casa estava toda acesa, o que era estranho porque Carlos Eduardo sempre reclamava do gasto de energia elétrica. O carro dele estava na garagem. Então ele definitivamente estava em casa. Abri a porta devagar, tentando não fazer barulho. Não sei porquê, mas algo dentro de mim disse para ser cautelosa. A sala estava uma bagunça. Tinha taças de vinho na mesinha de centro, uma garrafa vazia no chão, roupas espalhadas pelo sofá. Meu coração disparou. Subi as escadas bem devagar. Cada degrau parecia uma eternidade. Conforme me aproximava do nosso quarto, comecei a ouvir vozes. Não era só a voz do Carlos Eduardo. Tinha uma voz feminina também. Parei na frente da porta do quarto, com a mão tremendo no trinco. Parte de mim queria abrir logo e acabar com aquela agonia, mas outra parte tinha medo do que ia encontrar. Respirei fundo e abri a porta. O que vi naquele momento mudou minha vida para sempre. Não era qualquer mulher na minha cama com meu marido. Era Carla, minha irmã mais nova. Carla, que eu criei praticamente sozinha depois que nossos pais se separaram. Carla, que sempre disse que eu era sua heroína, que sempre veio chorar no meu ombro quando tinha problemas. Carla, que eu ajudei a pagar a faculdade, que estava sempre na minha casa, que conhecia cada detalhe da minha vida. Eles nem se assustaram quando me viram. Pelo contrário, Carlos Eduardo sorriu com aquele sorriso cínico que eu nunca tinha visto antes e disse: "Ah, você voltou mais cedo que o esperado." Carla se levantou da cama, pegou o roupão que estava no chão, meu roupão, e me olhou com uma frieza que me arrepiou toda. Fiquei ali parada, em choque, sem conseguir processar o que estava vendo. Não conseguia nem falar, nem gritar, nem chorar. Era como se meu cérebro tivesse simplesmente parado de funcionar. Carlos Eduardo começou a se vestir calmamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e disse: "Fernanda, precisamos conversar." Conversar? Conversar sobre o quê? Sobre como meu marido e minha irmã estavam me traindo na minha própria casa? Sobre como eles bloquearam meus cartões para eu não conseguir voltar rápido da viagem? Sobre como eles planejaram tudo isso? Foi aí que Carla abriu a boca pela primeira vez e disse algo que me cortou mais fundo que uma faca. "Fernanda, você sempre foi muito ingênua, sempre achando que era melhor que todo mundo, sempre se fazendo de vítima. Era hora de você descobrir quem realmente manda nesta casa." Naquele momento, entendi que aquilo não era apenas uma traição, era algo muito maior, muito mais calculado. E o pior ainda estava por vir. Quem aí já passou por alguma situação que mudou a vida completamente? Quem já descobriu que as pessoas que mais confiava estavam mentindo? Deixem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo, porque esta história vai mostrar como a vida pode dar voltas que nunca imaginamos. Se inscrevam no canal Vingança do Dia, porque o que aconteceu depois disso vai chocar vocês tanto quanto me chocou. As palavras da Carla ecoaram na minha cabeça como um tiro. Era hora de você descobrir quem realmente manda nesta casa. Como assim quem manda? Esta era a minha casa, que eu comprei com o meu trabalho. Fiquei ali parada, tentando entender o que estava acontecendo, quando Carlos Eduardo se aproximou de mim com uma expressão que jamais tinha visto no rosto dele. "Senta aí, Fernanda. Vamos ter uma conversinha de adultos", ele disse, apontando para a poltrona do quarto. Aquela poltrona onde eu sempre me sentava para ler antes de dormir, onde sempre planejava meus projetos, onde me sentia segura e em paz. Agora ela parecia um banco dos réus.
Carla se acomodou na beira da cama, ainda usando meu roupão, brincando com o cabelo de uma forma provocativa que me deixou nauseada. Era como se ela estivesse saboreando cada segundo da minha humilhação. Minha irmã, que eu sempre protegi, que sempre defendi quando alguém falava mal dela, estava ali me olhando como se eu fosse uma estranha. Você quer saber por que seus cartões pararam de funcionar? Carlos Eduardo perguntou, se sentando na beirada da cama ao lado da Carla. Porque eu cancelei todos eles. Hoje de manhã, logo depois que você saiu para sua reuniãozinha importante em São Paulo. Minha garganta estava completamente seca. Tentei falar, mas só saiu um sussurro rouco. Por quê? Carlos Eduardo deu uma risada amarga. Por que, minha querida esposa? Chegou a hora de você saber como as coisas realmente funcionam aqui. Você sempre achou que era a dona de tudo, que mandava em tudo, que decidia tudo sozinha. Mas esqueceu de um detalhe importante. Quando casamos, colocamos tudo em regime de comunhão de bens. Eu sabia disso, obviamente. Mas nunca pensei que ele usaria isso contra mim. Nunca imaginei que o homem que prometeu me amar e me proteger usaria nossa união legal como uma arma. E sabe o que mais? Continuou ele, agora com um sorriso cruel no rosto. Sua irmãzinha querida aqui me ajudou com algumas informações muito valiosas. Senhas, documentos, detalhes que só alguém muito próximo de você poderia saber. Olhei para Carla, esperando ver algum sinal de arrependimento, alguma explicação, alguma coisa que fizesse sentido. Mas ela apenas sorriu e disse, Fernanda, você sempre foi a filhinha dourada da família, sempre a mais inteligente, sempre a mais bem-sucedida, sempre a que todo mundo elogiava. Sabe como é cansativo viver na sombra de uma irmã perfeita? Suas palavras me atingiram como socos. Carla tinha 34 anos, era formada, tinha um emprego bom, sempre pareceu feliz com a própria vida. Eu nunca soube que ela sentia isso. Nunca imaginei que nossa relação estava construída sobre tanto ressentimento. Eu sempre te admirei, sussurrei, ainda em choque. Sempre te apoiei em tudo. Quando você quis fazer faculdade de jornalismo e o papai disse que era perda de tempo, eu que convenci ele. Quando você ficou desempregada no ano passado, eu que te emprestei dinheiro sem cobrar nada. Exato! Ela gritou, se levantando da cama. Você sempre me ajudando, sempre sendo a irmã generosa, sempre me fazendo sentir como se eu fosse uma coitadinha que precisava da sua caridade. Você nunca me perguntou se eu queria sua ajuda. Simplesmente decidia que eu precisava e pronto. Eu estava completamente perdida. Como ajudar alguém que amamos pode ser interpretado como algo ruim? Como cuidar da minha irmã mais nova poderia ter gerado tanto ódio? Carlos Eduardo se levantou e foi até o closet, nosso closet, e pegou uma pasta que eu nunca tinha visto. Fernanda, há 6 meses que eu e a Carla estamos nos relacionando. E há 3 meses que estamos planejando isso que está acontecendo agora. 3 meses. Eles estavam planejando me destruir há 3 meses. E eu não percebi nada. Todas aquelas noites que Carlos Eduardo chegava tarde do trabalho, dizendo que estava fechando negócios importantes. Todas as vezes que Carla aparecia em casa sem avisar, sempre com alguma desculpa para ficar mais tempo. Todas as perguntas estranhas que ela fazia sobre minha empresa, sobre meus clientes, sobre meus investimentos. Que pasta é essa? Consegui perguntar. Ele abriu a pasta e começou a tirar documentos de dentro. São cópias de todos os seus contratos bancários, extratos de conta, aplicações financeiras, ações que você tem na bolsa. Tudo que você construiu ao longo destes anos. Meu sangue gelou. Como vocês conseguiram isso? Carla deu uma risadinha. Fernanda, você sempre foi muito confiante. Deixava seus documentos em casa, suas senhas anotadas naquele caderninho que fica na gaveta da sua mesa. Quando eu vinha aqui para as nossas conversas de irmãs, aproveitava para fotografar tudo. Lembrei de todas as vezes que Carla ficava mexendo no celular enquanto conversávamos. Eu pensava que ela estava distraída com redes sociais, mas na verdade estava fotografando meus documentos pessoais, invadindo minha privacidade, coletando informações para me prejudicar. E tem mais. Carlos Eduardo continuou, tirando outro documento da pasta. Você lembra daquela procuração que assinou para mim no ano passado? Quando disse que era para eu poder resolver algumas burocracias do banco,
caso você estivesse viajando? Eu lembrava. Tinha sido ideia dele. Disse que seria mais prático para emergências. Assinei sem pensar 2 vezes, porque confiava nele completamente. Agora entendia que aquilo tinha sido o primeiro passo de um plano muito bem arquitetado. Com essa procuração, ele disse, acenando o papel na minha cara: eu posso fazer transferências, sacar dinheiro, mexer nas suas aplicações, vender suas ações. E foi exatamente isso que eu fiz. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Quanto? Tudo, respondeu Carla com uma satisfação nojenta na voz. Ele transferiu todo o dinheiro das suas contas poupança e corrente. Vendeu todas as suas ações. Sacou tudo que estava nas aplicações de renda fixa. Tentei calcular mentalmente quanto isso representava. Eram 15 anos de trabalho duro, de economias, de investimentos inteligentes. Era o dinheiro que eu estava guardando para comprar um apartamento maior, para viajar pelo mundo, para ter segurança na velhice. Era literalmente toda a minha vida financeira. Quanto era? Perguntei com a voz embargada. 280 mil reais. Carlos Eduardo respondeu friamente. Não é pouco dinheiro, não é mesmo? Minhas pernas ficaram bambas. Era exatamente o valor que eu tinha calculado. Tudo que eu tinha construído, todo o meu suor, todas as noites que fiquei acordada trabalhando, todos os fins de semana que sacrifiquei para fazer minha empresa crescer, tudo tinha sumido. Onde está esse dinheiro agora? Consegui sussurrar. Ah, que pergunta interessante, disse Carla, se levantando e indo até a janela. Você quer contar para ela, amor? Ou eu conto? Amor. Ela tinha chamado meu marido de amor. Minha irmã estava se referindo ao meu marido como se fosse o namorado dela. E a forma natural como ela disse isso mostrava que não era algo novo, que eles já tinham intimidade há bastante tempo. Carlos Eduardo sorriu. Nós compramos um apartamento lindo na Savassi. Cobertura, 3 quartos, varanda gourmet, piscina, tudo no nome de uma empresa que eu criei especialmente para isso. Legalmente, você não tem nenhuma ligação com o imóvel. Empresa. Eles criaram uma empresa para esconder o dinheiro que me roubaram. Isso não foi um crime passional, não foi uma traição impulsiva. Foi um golpe premeditado, calculado, executado com frieza e precisão. E tem mais novidades, Carla disse, voltando para perto da cama. Carlos Eduardo já entrou com o pedido de divórcio. Enquanto você estava em São Paulo sendo a executiva bem-sucedida, ele estava no cartório assinando papéis. O mundo estava girando ao meu redor. Divórcio? Ele tinha pedido o divórcio sem nem conversar comigo? E como vocês dois são muito espertos, continuei, tentando manter algum controle sobre minha voz. Imagino que tenham pensado em como dividir os bens do casamento, não é? Carlos Eduardo deu uma gargalhada. Fernanda, você é mais inteligente do que eu pensava. Claro que pensamos nisso. O apartamento que compramos não está no meu nome, então não entra na divisão de bens. A empresa não tem ligação legal comigo, então também não conta. E esta casa? Perguntei, olhando ao redor do quarto que eu tinha decorado com tanto carinho. Esta casa vai ter que ser vendida para dividir o valor, ele respondeu. Mas como você não tem dinheiro para comprar a minha parte, vou ficar com ela. Carla já está se mudando para cá. Era como se eles tivessem planejado cada detalhe para me deixar sem nada. Sem casa, sem dinheiro, sem família, sem marido. Em uma única noite, eu tinha perdido tudo o que considerava importante na minha vida. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Perguntei, finalmente deixando as lágrimas correrem. O que eu fiz para merecer isso? Carla se aproximou de mim e agachou na minha frente. Fernanda, você nunca fez nada de propósito. Esse é o problema. Você sempre foi perfeita demais. Sempre teve tudo muito fácil. Sempre conseguiu tudo o que quis. Algumas pessoas nascem para ser estrelas, outras nascem para ser coadjuvantes. Chegou a minha hora de brilhar. E eu, Carlos Eduardo disse, ajustando a camisa. Eu me cansei de ser o marido da Fernanda bem-sucedida. Cansado de escutar as pessoas perguntando como é estar casado com uma mulher que ganha mais que eu, que tem mais sucesso que eu. Cansado de viver na sua sombra. Então era isso.
15 anos de casamento destruídos porque ele não conseguia lidar com meu sucesso profissional. E minha irmã, que eu amava incondicionalmente, me odiava exatamente pelas mesmas razões que me faziam orgulhosa de mim mesma. E agora? Perguntei. Qual é o plano de vocês? Agora, disse Carla, se levantando e tirando meu roupão. Você vai sair da nossa casa, tentar refazer sua vida com os pedaços que sobraram. E nós vamos ser felizes com o dinheiro que você trabalhou tanto para juntar. Nossa casa. Ela tinha falado, nossa casa. Minha irmã estava expulsando da casa que eu comprei. Carlos Eduardo foi até a cômoda e pegou uma mala. Minha mala, já pronta. Eu separei algumas roupas suas. O resto pode buscar outro dia quando estivermos fora. Eles queriam me expulsar naquela mesma noite. Depois de me roubarem, me traírem, me humilharem, ainda queriam que eu saísse imediatamente da minha própria casa. Peguei a mala com as mãos tremendo. Vocês acham que isso vai ficar assim? Que eu vou simplesmente aceitar e desaparecer? Fernanda, Carlos Eduardo disse com um tom de falsa paciência. Você pode tentar o que quiser, mas pensa bem. Que advogado você vai contratar sem dinheiro? Que processo você vai mover sem recursos? Quem vai acreditar que sua própria irmã te ajudou a ser roubada? Ele tinha razão. Quem ia acreditar numa história tão absurda? E realmente, como eu faria qualquer coisa sem dinheiro? Além do mais, Carla acrescentou, você tem certeza de que quer que todo mundo saiba que seu próprio marido preferiu sua irmã? Que sua própria família te traiu? Algumas humilhações é melhor guardar em segredo. Eles estavam usando minha própria dignidade contra mim. Sabiam que a exposição pública seria quase tão dolorosa quanto o golpe financeiro. Caminhei em direção à porta do quarto, carregando aquela mala com o pouco que me restava. Antes de sair, me virei para eles uma última vez. Carlos Eduardo estava abraçado com Carla, os dois me olhando com uma mistura de pena e desprezo. Vocês vão se arrepender disso, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Ah, é? Riu Carla. E o que exatamente você vai fazer? Chorar para o papai e a mamãe? Contar para os amigos como foi enganada? Face reality, irmãzinha. Você perdeu. Saí daquele quarto sentindo como se estivesse saindo da minha própria vida. Desci as escadas devagar, olhando pela última vez para cada canto daquela casa que tinha sido meu refúgio, meu lar, meu sonho realizado. Do lado de fora, pedi outro Uber. Não tinha para onde ir. Meus pais moravam em outra cidade. Meus amigos mais próximos estavam viajando. E eu não tinha coragem de aparecer na casa de ninguém naquelas condições, no meio da madrugada, carregando uma mala e uma história que parecia mentira. Acabei indo para um hotel barato, perto do centro da cidade. No quarto minúsculo e mal iluminado, sentei na beira da cama e tentei processar tudo o que tinha acontecido. Em menos de 24 horas, eu tinha perdido meu marido, minha irmã, minha casa e todas as minhas economias. Mas conforme as horas passavam e o choque inicial ia diminuindo, um sentimento diferente começou a crescer dentro de mim. Não era só tristeza ou desespero. Era raiva. Uma raiva fria, calculada, que eu nunca tinha sentido antes. Carlos Eduardo e Carla achavam que tinham ganhado, que tinham me destruído completamente. Mas eles cometeram um erro muito grave. Subestimaram quem eu realmente sou. Esqueceram que uma mulher que constrói uma empresa do zero, que sobrevive no mercado competitivo do marketing digital, que consegue clientes milionários, não é alguém que desiste facilmente. Eles queriam guerra? Então teriam guerra. Mas desta vez, eu definiria as regras. Naquela primeira noite no hotel, não consegui dormir nem um minuto. Fiquei deitada olhando para o teto rachado, com a mente funcionando a 1000 por hora. A raiva que senti inicialmente estava se transformando em algo mais poderoso. Determinação. Carlos Eduardo e Carla tinham cometido crimes graves, e eu não ia deixar isso passar impune. Assim que amanheceu, saí do hotel e fui direto para um cybercafé. Precisava pesquisar, entender meus direitos, descobrir exatamente o que eles tinham feito comigo. Durante as próximas 6 horas, li tudo sobre golpes financeiros em relacionamentos, procurações fraudulentas, apropriação indébita. O que descobri me deixou ainda mais indignada, mas também me deu esperança.
O que Carlos Eduardo fez comigo não era apenas moralmente errado, era criminalmente errado. Usar procuração para fins diferentes dos acordados é crime de estelionato. Criar empresa fantasma para esconder patrimônio em processo de divórcio é crime contra a economia popular. E Carla, ao me ajudar a conseguir informações pessoais, tinha se tornado cúmplice de tudo isso. Saí do cybercafé com um plano. Primeiro, precisava de ajuda jurídica. Segundo, precisava de provas concretas de tudo que eles tinham feito. Terceiro, precisava descobrir onde exatamente estava meu dinheiro. E quarto, mais importante de tudo, precisava fazer isso sem que eles soubessem que eu estava investigando. Liguei para minha amiga Patrícia, que trabalha como assistente social e conhece vários advogados. Contei uma versão resumida da história e pedi indicação de alguém que pudesse me atender mesmo eu não tendo dinheiro no momento. Ela me passou o contato do Dr. Roberto Mendes, especialista em direito de família e crimes financeiros. Dr. Roberto me recebeu na mesma tarde. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, que me ouviu com atenção impressionante. Quando terminei de contar tudo, ele ficou alguns minutos em silêncio, fazendo anotações. "Fernanda?", ele disse finalmente. "O que aconteceu com você é muito grave. Estamos falando de pelo menos 3 crimes diferentes: estelionato, apropriação indébita e ocultação de patrimônio. Mas vou ser franco, para provar tudo isso, vamos precisar de evidências sólidas." Expliquei que não tinha como pagar os honorários advocatícios no momento, mas ele me tranquilizou dizendo que podíamos trabalhar com um contrato de êxito. Ele só receberia quando conseguíssemos recuperar meu dinheiro. "A primeira coisa que vamos fazer", Dr. Roberto continuou, "é requerer junto ao banco todos os extratos das suas contas dos últimos 6 meses. Com sua documentação e um boletim de ocorrência, podemos rastrear exatamente para onde foi transferido cada centavo." Saímos dali direto para a delegacia. Fazer o boletim de ocorrência foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Ter que contar para um delegado desconhecido como fui enganada pelo meu próprio marido e minha própria irmã, ver aquela expressão de pena no rosto dele, ouvir as perguntas repetitivas sobre como eu não percebi nada. Mas quando saí da delegacia com o boletim de ocorrência em mãos, me senti diferente. Oficialmente, eu não era mais apenas uma mulher traída. Era uma vítima de crime que estava buscando justiça. No dia seguinte, Dr. Roberto conseguiu uma liminar judicial para que o banco fornecesse todos os extratos das minhas contas. O que descobrimos quando analisamos os documentos foi ainda pior do que eu imaginava. As transferências não tinham começado há 3 meses, como Carlos Eduardo disse. Tinham começado há 8 meses. Desde janeiro, ele vinha transferindo quantias menores das minhas contas para a conta da tal empresa fantasma. Inicialmente eram valores pequenos, R$ 500 aqui, R$ 1.000 ali. Valores que eu não notaria falta no dia a dia. "Olha isso, Fernanda!" Dr. Roberto me mostrou uma planilha que ele tinha feito. Em janeiro, ele transferiu R$ 1.200. Em fevereiro, R$ 2.000. Em março, R$ 3.500. Ele foi aumentando gradativamente para você não perceber. Era diabólico. Carlos Eduardo conhecia meus hábitos financeiros melhor que ninguém. Sabia que eu não conferia extrato todo mês, que confiava nele para me avisar se houvesse alguma irregularidade. Usou essa confiança para me roubar de forma sistemática durante quase 1 ano. E olha a data da última transferência grande. Ele continuou, apontando para uma linha destacada. Foi na segunda-feira, um dia antes da sua viagem para São Paulo. Ele transferiu R$ 80 mil de uma vez só. Claramente, ele sabia que você ia viajar e aproveitou. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Dr. Roberto havia contratado um investigador particular para rastrear a empresa que Carlos Eduardo criou. O que descobrimos foi que a empresa não existia apenas no papel. Ela tinha movimentação financeira real, conta bancária ativa e até mesmo um CNPJ regular. "Fernanda, eles não apenas roubaram seu dinheiro", Dr. Roberto me explicou numa reunião alguns dias depois. "Eles criaram toda uma estrutura empresarial para lavá-lo. Essa empresa tem como atividade consultoria em gestão empresarial. Coincidentemente,
a mesma área em que você trabalha. Entendi imediatamente as implicações. Eles não só roubaram meu dinheiro, como estavam usando-o para criar uma empresa que competiria diretamente comigo no mercado. Era como se tivessem roubado minha vida e ainda quisessem usar os recursos roubados para me destruir profissionalmente. Tem mais, continuou o advogado. O investigador descobriu que eles já começaram a operar. Fizeram contrato com 2 clientes que originalmente eram seus. Aparentemente, Carla usou informações que tinha sobre seus projetos para oferecer serviços similares com preços mais baixos. Minha irmã não apenas me ajudou a ser roubada, ela estava usando informações privilegiadas sobre minha empresa para me sabotar profissionalmente. Quantas vezes ela esteve na minha casa quando discuti estratégias de clientes ao telefone? Quantas vezes viu propostas abertas na minha mesa? Quantas conversas sobre projetos confidenciais ela ouviu e memorizou? Mas o investigador tinha descoberto algo ainda mais grave. Fernanda, eles compraram mesmo um apartamento na Savassi, como disseram. Mas também compraram uma casa em Lagoa Santa, um carro 0 quilômetro, e ainda tem cerca de R$60 mil em aplicações financeiras. Tudo no nome dessa empresa fantasma. R$60 mil ainda restavam. Isso significava que nem todo o meu dinheiro tinha sido gasto ainda. Havia uma chance real de recuperar pelo menos parte do que me roubaram. E o mais interessante, Dr. Roberto continuou, é que para manter essa empresa funcionando legalmente, eles precisam declarar os rendimentos no imposto de renda. Ou seja, vamos ter registros oficiais de todo o dinheiro que lavaram. Era exatamente a prova que precisávamos. Eles tinham sido tão gananciosos que criaram rastros oficiais de todos os crimes que cometeram. Naquele mesmo dia, Dr. Roberto entrou com uma ação judicial pedindo o bloqueio imediato de todos os bens comprados com meu dinheiro. Apartamento, casa, carro, aplicações. Tudo seria arrestado pela justiça até que o processo fosse resolvido. Mas eu queria mais que justiça. Queria vingança. E para isso, precisava de um plano que fosse além dos tribunais. Foi então que tive uma ideia. Se eles achavam que eram espertos o suficiente para me enganar durante quase 1 ano sem eu perceber, talvez eu conseguisse enganá-los também. Dr. Roberto inicialmente resistiu à minha ideia. Disse que era arriscada e que poderia prejudicar o processo legal. Mas quando expliquei os detalhes, ele admitiu que poderia funcionar. O plano era simples. Eu ia fingir que estava arrasada demais para reagir. Ia fazer eles acreditarem que tinham vencido, que eu estava destruída, sem forças para lutar. Enquanto isso, continuaria investigando e coletando provas para usar contra eles no momento certo. Liguei para Carla. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Minha voz tremia enquanto discava o número, mas eu precisava ser convincente. Carla, disse quando ela atendeu. Sou eu, Fernanda. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. O que você quer? Ela perguntou, com uma frieza que ainda me doía. Eu só queria entender melhor algumas coisas. Sobre o divórcio, sobre a divisão dos bens. Carlos Eduardo falou tanta coisa na segunda-feira que eu fiquei confusa. Percebi que ela relaxou um pouco. Provavelmente estava esperando que eu ligasse implorando, chorando, pedindo para eles reconsiderarem. Minha abordagem mais calma a pegou de surpresa. Fernanda, olha, eu sei que isso tudo está sendo difícil para você, mas é melhor você aceitar logo a situação. Quanto mais rápido você superar, melhor para todo mundo. Eu sei, respondi, forçando minha voz a soar derrotada. É só que eu preciso saber onde vou morar, como vou me sustentar. Não tenho mais nada, Carla. Bom, ela disse, e pela primeira vez desde aquela noite terrível, sua voz teve um tom menos hostil. Carlos Eduardo disse que vai deixar você ficar na casa uns 10 dias para você se organizar. Ele está sendo generoso. Generoso. Meu ex-marido estava sendo generoso, me deixando ficar 10 dias na casa que eu comprei. E sobre trabalho, continuei. Alguns dos meus clientes estão me procurando, mas sem escritório, sem computador. Fica difícil atendê-los. Ah, sobre isso, Carla disse. E eu percebi uma mudança no tom dela. Na verdade, Carlos Eduardo e eu estamos pensando em trabalhar com consultoria empresarial também. Se você quiser,
pode nos passar os contatos dos seus clientes. A gente pode dar continuidade aos projetos. Ali estava. A confissão que eu precisava. Ela acabara de admitir que eles estavam planejando roubar meus clientes também. E eu estava gravando toda a conversa. Sério? Fingir surpresa. Vocês fariam isso? Mas vocês entendem do meu trabalho? Fernanda, por favor. Eu sou jornalista, entendo de comunicação. E Carlos Eduardo sempre ajudou você com as partes financeiras dos projetos. A gente sabe muito mais sobre sua empresa do que você imagina. Claro que sabiam. Durante anos, discuti todos os meus projetos em casa, pedi opiniões, dividi preocupações e sucessos. Sem perceber, estava treinando meus futuros concorrentes. Tenho uns 3 clientes que estão com projetos em andamento, disse, passando informações falsas. Se vocês quiserem mesmo ajudar, posso mandar os contatos. Manda sim, ela respondeu animada. Vai ser bom para todo mundo. Você não fica com a preocupação, e eles não ficam sem atendimento. Desliguei o telefone sentindo uma satisfação estranha. Carla tinha acabado de confirmar que eles pretendiam roubar meus clientes, e eu tinha a gravação para provar. Mas mais importante, agora eu sabia exatamente como eles pensavam e podia usar isso contra eles. Nos dias seguintes, implementei minha estratégia. Mandei para Carla contatos de clientes fictícios que Dr. Roberto e eu criamos. Eram números de telefone verdadeiros, mas que tocavam direto no escritório do advogado. Quando Carlos Eduardo ou Carla ligassem oferecendo serviços de consultoria, estariam confessando o crime para o próprio advogado que os processaria. Também comecei a frequentar lugares onde sabia que eles costumavam ir. Sempre sozinha, sempre com a aparência de quem estava destruída emocionalmente. Queria que eles me vissem e se sentissem seguros, confiantes de que não representava ameaça nenhuma. Uma semana depois, encontrei os dois no shopping. Estavam de mãos dadas, rindo, claramente felizes. Quando me viram, Carlos Eduardo até acenou, como se fôssemos velhos amigos que se encontraram por acaso. Oi, Fernanda, disse Carla se aproximando. Como você está? Ah, sobrevivendo, respondi, forçando um sorriso triste, ainda tentando me acostumar com tudo isso. É mesmo uma mudança grande, Carlos Eduardo disse, com uma falsa compaixão que me deu vontade de vomitar. Mas você vai ver que é para o melhor. Às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para recomeçar a vida. Um empurrãozinho. Ele estava chamando o roubo de R$280 mil de um empurrãozinho. Vocês estão bem? Perguntei, genuinamente curiosa para saber como eles estavam lidando com a culpa. Estamos ótimos, Carla respondeu, ajustando o cabelo de uma forma que mostrava um anel novo no dedo. Acabamos de fechar um contrato grande para a empresa. 3 meses de trabalho garantido. Que bom, disse, notando que o anel parecia caro. Empresa? Ah, a gente montou uma consultoria, explicou Carlos Eduardo. Na verdade, usando muito do que aprendi ajudando você todos esses anos. É incrível como o conhecimento não é perdido, né? Eles estavam me provocando, falando abertamente sobre como roubaram minha vida e meu trabalho, confiantes de que eu não podia fazer nada para impedi-los. É mesmo, concordei. Conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Se eles soubessem o quanto essa frase era verdadeira, depois daquele encontro no shopping, voltei para o hotel com uma certeza absoluta. Carlos Eduardo e Carla estavam completamente confiantes de que tinham vencido. A arrogância deles era tanta que chegavam a ser desleixados. Era exatamente isso que eu precisava para executar minha vingança. Naquela noite, liguei para Dr. Roberto e contei sobre a conversa. Ele ficou eufórico quando soube que eles tinham admitido estar usando conhecimentos roubados da minha empresa. Fernanda, isso é confissão de concorrência desleal, ele explicou. Além de todos os outros crimes, agora temos evidência de que eles estão usando informações confidenciais para prejudicar sua empresa. Isso aumenta muito o valor da indenização que podemos pedir. Mas eu tinha outros planos além da justiça formal. Queria que eles sentissem na pele o mesmo desespero que me fizeram sentir. Queria que perdessem tudo, da mesma forma que acharam que eu tinha perdido. Passei os próximos dias estudando cada movimento deles. Descobri que Carlos Eduardo ia todos os dias à academia às 7 da manhã.
Carla costumava almoçar sempre no mesmo restaurante perto do escritório onde trabalhava. Ou melhor, onde ainda trabalhava, porque ela nem tinha pedido demissão para se dedicar à empresa fantasma. Isso me deu uma ideia brilhante. Se Carla ainda estava empregada em outro lugar enquanto operava a empresa com meu dinheiro roubado, ela estava cometendo fraude trabalhista também. Pedi para o investigador confirmar essa informação. E realmente ela continuava registrada como funcionária da empresa de comunicação onde trabalhava há 3 anos. Doutor Roberto, liguei para ele assim que tive essa confirmação. Carla está cometendo fraude trabalhista. Ela está recebendo o salário integral de uma empresa enquanto trabalha meio período, usando o outro meio período para operar a empresa fantasma. Perfeito, ele respondeu. Vamos incluir isso na denúncia criminal. Fraude trabalhista é crime contra as relações de trabalho. Mas ainda não era suficiente para mim. Queria algo mais pessoal, mais devastador. Foi então que me lembrei de algo que Carla tinha mencionado na noite da descoberta. Ela sempre teve inveja do meu relacionamento com nossos pais. Nossos pais, João e Maria, moravam em Juiz de Fora e não sabiam de nada que estava acontecendo. Eles adoravam Carlos Eduardo. Sempre o trataram como o filho que nunca tiveram e tinham muito orgulho das 2 filhas bem-sucedidas e unidas. Decidi que era hora deles saberem a verdade. Viajei para Juiz de Fora no final de semana. Disse aos meus pais que precisava conversar com eles sobre algo muito importante. Mamãe ficou preocupada. Perguntou se eu estava doente, se tinha acontecido algum acidente. Papai ficou sério, daquele jeito que ele fica quando sabe que algo grave está por vir. Sentamos na sala onde passei toda a minha infância, onde aprendi os valores de honestidade e família que Carla e Carlos Eduardo destruíram tão friamente. Contei tudo, cada detalhe, cada mentira, cada traição. Mamãe começou a chorar antes mesmo de eu terminar. Papai ficou vermelho de raiva. Levantou da poltrona e começou a andar de um lado para outro da sala, murmurando palavrões que eu nunca tinha ouvido ele falar. Como assim a Carla fez isso com você? Mamãe perguntou, enxugando as lágrimas. Vocês sempre foram tão unidas. Ela sempre disse que você era a inspiração dela. Pois é, mãe. Aparentemente, inspiração e inveja são sentimentos que podem coexistir. Papai parou de andar e se virou para mim. E o Carlos Eduardo? Aquele canalha que eu recebi na minha família como um filho? Papai, eles planejaram tudo juntos. Não foi um caso isolado. Foi um esquema premeditado para me destruir financeira e emocionalmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais ficaram se olhando, tentando processar a informação de que uma das filhas tinha ajudado a destruir a outra. O que você vai fazer? Papai perguntou finalmente. Já estou fazendo. Tenho um advogado, abri processo criminal, estou reunindo todas as provas. Eles vão pagar por cada centavo que me roubaram. E quanto dinheiro era? Mamãe quis saber. 280 mil reais. Toda a minha economia de 15 anos de trabalho. Papai voltou a ficar vermelho. 280 mil reais? Essa menina perdeu o juízo completamente. Papai, eu preciso que vocês me ajudem com uma coisa. Vocês podem fingir que não sabem de nada quando a Carla ligar ou aparecer aqui? Eles se entreolharam novamente. Por quê? Mamãe perguntou. Porque se ela souber que vocês sabem da verdade, vai ficar em alerta. E eu ainda preciso coletar mais evidências contra ela. Papai entendeu imediatamente. Você quer que ela continue se sentindo segura para ela mesma se entregar, é isso? Exato. Quanto mais confiante ela estiver, mais deslizes vai cometer. Mamãe parecia desconfortável com a ideia. Fernanda, eu não sei se consigo fingir que está tudo normal quando falar com a Carla. Ela é minha filha também, mesmo tendo feito essa barbaridade com você. Mãe, eu entendo. Mas pensa assim, se vocês a confrontarem agora, ela vai se esconder, vai destruir evidências, vai dificultar todo o processo legal. Se esperarmos o momento certo, ela vai enfrentar as consequências de tudo que fez. Papai colocou a mão no ombro da mamãe. Maria, a Fernanda está certa. A Carla fez uma escolha quando decidiu trair a própria irmã. Agora ela tem que arcar com as consequências. Saí de Juiz de Fora sabendo que tinha o apoio dos meus pais, mas também com o coração partido por ter que envolvê-los nessa situação.
Ver a dor nos olhos deles, saber que nossa família nunca mais seria a mesma, era quase tão doloroso quanto a própria traição. De volta a Belo Horizonte, intensifiquei meu plano. Comecei a documentar tudo que Carlos Eduardo e Carla faziam. Contratei um fotógrafo particular, pago com dinheiro que consegui emprestado com uma amiga, para registrar eles entrando e saindo do apartamento comprado com meu dinheiro. As fotos eram devastadoras. Eles vivendo uma vida de luxo, dirigindo um carro que custou R$40 mil, comendo em restaurantes caros, comprando roupas de marca. Tudo financiado com o dinheiro que me roubaram. Dr. Roberto usou essas fotos para solicitar uma medida cautelar ainda mais rigorosa. Fernanda, com essas evidências, o juiz autorizou o bloqueio não apenas dos bens comprados com seu dinheiro, mas também o congelamento de todas as contas da empresa fantasma. Era música para os meus ouvidos. Mas o melhor ainda estava por vir. O investigador particular descobriu algo que nem eu nem Dr. Roberto esperávamos. Carlos Eduardo não era apenas um golpista oportunista. Ele já tinha aplicado golpes similares antes. Fernanda, ele foi casado anteriormente. O investigador me explicou numa reunião. A primeira esposa também teve problemas financeiros depois do divórcio. Ela perdeu a casa, ficou com dívidas, teve que recomeçar a vida do zero. Como você descobriu isso? Conversei com ela. Sandra, o nome dela. Quando expliquei a situação, ela ficou revoltada. Disse que sempre suspeitou que Carlos Eduardo tinha roubado dela também, mas nunca conseguiu provar. Sandra concordou em dar depoimento para a polícia. Sua história era quase idêntica à minha. Casamento aparentemente feliz, confiança total no marido, descoberta de transferências não autorizadas, divórcio repentino que a deixou sem nada. A diferença, Sandra me disse quando nos encontramos, é que eu não tive coragem de lutar na época. Estava muito destruída emocionalmente. Hoje me arrependo muito de ter deixado ele sair impune. Com o depoimento de Sandra, tínhamos evidência de que Carlos Eduardo era um golpista serial. Isso mudava completamente o caráter do processo, transformando-o de um caso de apropriação indébita conjugal para um esquema criminoso de longo prazo. Mas eu queria mais. Queria que a queda deles fosse pública, humilhante, irreversível. Foi então que tive a ideia mais cruel e eficiente do meu plano: usar as redes sociais contra eles. Criei perfis falsos no Instagram, Facebook e LinkedIn. Não para difamá-los diretamente, mas para monitorar tudo que postavam e usar suas próprias publicações contra eles. Carlos Eduardo adorava postar fotos dos sucessos empresariais, fotos do escritório, montado com meu dinheiro, do carro novo, comprado com meu dinheiro, de viagens de fim de semana, pagas com meu dinheiro. Carla postava constantemente sobre conquistas pessoais e novos projetos. Documentei tudo, cada post, cada foto, cada story, tudo com data e hora registradas, criando uma linha temporal perfeita dos crimes que eles estavam cometendo. O mais irônico era que eles mesmos estavam criando as evidências de seus próprios crimes. Cada foto de luxo que postavam era mais uma prova de que estavam usando dinheiro ilícito. Dr. Roberto ficou impressionado com a quantidade de evidências que consegui reunir. Fernanda, eu nunca vi um caso tão bem documentado. Eles literalmente se entregaram. Mas o golpe final do meu plano ainda estava por vir. Lembrei que Carla sempre teve um relacionamento complicado com a chefe no trabalho. Elas nunca se deram bem e Carla vivia reclamando que não era reconhecida profissionalmente. Decidi usar isso a meu favor. Liguei para a empresa onde Carla trabalhava, fingi ser uma cliente interessada em contratar serviços de comunicação e pedi especificamente para falar com ela. Durante a conversa, fiz perguntas detalhadas sobre disponibilidade de horários, dedicação exclusiva, compromisso com prazos. Carla, sem saber que estava falando comigo, garantiu ter dedicação total ao trabalho, disponibilidade integral e que não tinha outros projetos paralelos que pudessem comprometer o atendimento. Gravei toda a conversa. Agora tinha evidência de que ela estava mentindo para o empregador sobre seus compromissos profissionais. No dia seguinte, liguei para a chefe da Carla e marquei uma reunião. Disse que tinha informações importantes sobre uma funcionária da empresa. A reunião foi na quinta-feira. Levei todas as evidências.
Fotos da Carla no escritório da empresa fantasma durante horário de trabalho. Prints dos posts sobre os novos projetos empresariais. Cópias dos contratos que ela tinha assinado como sócia da empresa criada com meu dinheiro roubado. A chefe ficou branca quando viu as evidências. Ela está trabalhando para outra empresa durante o horário que deveria estar trabalhando aqui? Não apenas trabalhando. Ela é sócia de uma empresa que compete diretamente com alguns dos serviços que vocês oferecem. E está usando informações que tem acesso aqui para beneficiar a empresa dela. Era verdade. Carla tinha usado dados de clientes da empresa onde trabalhava para prospectar clientes para a empresa fantasma. Mais um crime à lista. A chefe me agradeceu pelas informações e garantiu que tomaria as providências necessárias. Na sexta-feira, Carla foi demitida por justa causa. Perdeu o emprego, perdeu os direitos trabalhistas e ainda ficou sujeita a processo por concorrência desleal e uso indevido de informações confidenciais. Quando soube da demissão, através dos posts revoltados que ela fez nas redes sociais, senti uma satisfação profunda. Era apenas o começo da queda que eu tinha planejado para eles. Naquele fim de semana, liguei para Dr. Roberto com todas as novas evidências que tinha coletado. Fernanda, acho que chegou a hora de partirmos para o ataque final, ele disse. Temos evidência suficiente para destruir eles completamente. Era exatamente o que eu queria ouvir. Carlos Eduardo e Carla acharam que tinham me destruído, que eu era apenas uma vítima indefesa, mas esqueceram que uma mulher que constrói uma empresa do zero não é alguém que desiste facilmente. A guerra estava declarada e eu estava pronta para vencer. A segunda-feira seguinte seria o dia da execução final do meu plano. Dr. Roberto tinha marcado uma reunião com o promotor público para entregar todas as evidências que coletamos ao longo dessas semanas. Mas antes disso, eu tinha uma última cartada para jogar. Descobri através do investigador que Carlos Eduardo e Carla tinham marcado uma viagem para Portugal para a terça-feira. Eles tinham comprado passagens de primeira classe, obviamente com meu dinheiro, e reservado um hotel 5 estrelas em Lisboa. Aparentemente, achavam que era seguro sair do país enquanto os processos estavam tramitando. Era a oportunidade perfeita para o grande finale da minha vingança. Na manhã de segunda-feira, liguei para Carla fingindo estar desesperada. Carla, por favor, preciso falar com vocês dois. Urgente, disse, forçando minha voz a soar quebrada. O que aconteceu agora, Fernanda? Ela perguntou, visivelmente irritada. É sobre os clientes que passei para vocês. Um deles está ameaçando me processar porque o projeto não foi entregue. Vocês podem me ajudar a resolver isso? Houve uma pausa. Que cliente? Aquele da construtora em Contagem. Ele disse que já pagou R$50 mil de entrada e vocês sumiram. Era mentira, claro. Era um dos clientes fictícios que criamos para pegá-los confessando. Mas funcionou perfeitamente. Ah, esse, Carla disse nervosa. É que a gente está meio corrido essa semana. Vamos resolver na volta da viagem. Viagem? Vocês vão viajar agora? É, Carlos Eduardo conseguiu fechar um contrato grande em Portugal. Vamos lá assinar uns papéis e conhecer uns possíveis investidores. Mentira em cima de mentira. Mas o importante era confirmar que eles realmente iam viajar. Carla, eu imploro. Não podem deixar esse cliente na mão. Ele pode me processar e eu já não tenho dinheiro para pagar advogado. Tá bom, tá bom. Venha aqui em casa hoje à noite. A gente conversa e resolve isso aí. Perfeito. Era exatamente o que eu precisava. Às 8 da noite, toquei a campainha da minha antiga casa. Ver aquela porta, aqueles jardins que eu mesmo plantei, aquela varanda onde passei tantas tardes felizes, ainda doía, mas a dor estava misturada com uma antecipação deliciosa pelo que estava prestes a acontecer. Carlos Eduardo abriu a porta com um ar de superioridade. Oi, Fernanda. Entra aí. Vamos resolver logo isso. A casa estava irreconhecível. Meus móveis tinham sido trocados por peças caras e modernas. Meus quadros tinham sido substituídos por obras de arte que custavam uma fortuna. Era como se tivessem apagado completamente qualquer rastro da minha existência naquele lugar. Carla estava na sala, mexendo no notebook, um MacBook Pro novinho em folha que custava pelo menos R$10 mil. Então, Carlos Eduardo disse,
se jogando no sofá de couro que havia substituído o meu sofá de tecido. Qual é o problema com esse cliente? É que ele está dizendo que vocês pegaram o dinheiro e desapareceram, que não respondem mais e-mails, não atendem telefone. Carla fechou o notebook e me olhou com impaciência. Fernanda, a gente está ocupado montando a empresa. Não dá para ficar correndo atrás de cliente pequeno toda hora. Cliente pequeno. 50 mil reais era cliente pequeno para eles agora. Mas vocês podem pelo menos devolver o dinheiro que ele já pagou? Insisti. Carlos Eduardo deu uma risada sarcástica. Devolver? Fernanda, você não entende como funciona o mundo dos negócios. Quando um cliente faz um adiantamento, esse dinheiro entra no fluxo de caixa da empresa. A gente não pode simplesmente devolver porque ele mudou de ideia. Ele não mudou de ideia. Vocês que não cumpriram o prazo. Olha só, Carla se levantou do sofá. Você que passou esse cliente problemático pra gente. Se há algum problema, a responsabilidade é sua. Era inacreditável. Eles tinham roubado meu dinheiro, minha casa, meus clientes e ainda queriam jogar a culpa em mim por qualquer problema que surgisse. Tá, disse, fingindo me render. Vocês têm razão. Eu que me viro com esse cliente. Ótimo, Carlos Eduardo disse, já se levantando como se a conversa tivesse terminado. Só mais uma coisa, continuei. Sobre aquela empresa de vocês. Como é o nome mesmo? MF Consultoria, Carla respondeu orgulhosa. M de Maria Carla, F de Fernandes, o sobrenome do Carlos Eduardo. Claro, eles tinham usado as iniciais dos próprios nomes para a empresa fantasma. Não conseguiam nem ser criativos no crime. E está dando certo? Financeiramente, digo. Carlos Eduardo sorriu com aquele sorriso prepotente que eu tinha aprendido a odiar. Fernanda, no primeiro mês já faturamos mais do que você faturava em 6 meses. A diferença é que a gente tem visão empresarial de verdade. Nossa, tanto assim? Tanto assim, Carla confirmou. Já compramos o apartamento na Savassi, a casa em Lagoa Santa, o carro e ainda sobrou dinheiro para investir em aplicações financeiras. Ali estava. A confissão completa, gravada no meu celular, de tudo que eles tinham feito com meu dinheiro. E vocês não têm medo de que eu tente alguma coisa legal contra vocês? Carlos Eduardo deu uma gargalhada. Com que dinheiro? Com que advogado? Fernanda, você pode tentar o que quiser, mas a realidade é que você não tem recursos para brigar conosco na justiça. Além disso, Carla acrescentou, mesmo que você conseguisse alguma coisa, seria sua palavra contra a nossa. E convenhamos, quem vai acreditar que uma irmã ajudou o cunhado a roubar a própria irmã? Eles estavam tão confiantes, tão certos de que tinham planejado o crime perfeito, que nem se preocupavam mais em fingir inocência. E se eu contasse para os nossos pais? Perguntei. Ah, você pode contar, Carla disse, dando de ombros. O papai e a mamãe vão ficar chocados, vão brigar com a gente, mas no final das contas, o que eles podem fazer? A gente é adulto, já saiu de casa, não dependemos deles. Carlos Eduardo se levantou e foi até a estante, pegou uma taça de cristal e uma garrafa de uísque caríssima. Quer beber alguma coisa, Fernanda? Para celebrar sua nova fase de vida independente? A ironia era tanta que chegava a ser cômica. Ele estava me oferecendo uísque comprado com meu próprio dinheiro. Não, obrigada. Acho melhor eu ir embora. Boa ideia, Carla disse, já caminhando em direção à porta. A gente viaja amanhã cedo e ainda tem muita coisa para arrumar. Na porta, me virei para eles uma última vez. Vocês vão se arrepender disso tudo. Carlos Eduardo colocou o braço ao redor da cintura da Carla e sorriu. Fernanda, aceita logo a realidade. Você perdeu. A gente ganhou. É assim que o mundo funciona. Saí dali sabendo que nunca mais veria aqueles dois como pessoas livres. Na manhã de terça-feira, às 6 da manhã, liguei para Dr. Roberto. Já pode executar, disse simplesmente. Às 7 da manhã, enquanto Carlos Eduardo e Carla estavam fazendo check-in no aeroporto, duas coisas aconteceram simultaneamente. A Polícia Federal recebeu um mandado de prisão preventiva contra os dois e o Ministério Público abriu uma ação criminal por estelionato, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, concorrência desleal e formação de quadrilha. Às 7h15,
Eles foram presos no saguão do aeroporto, na frente de centenas de pessoas. As algemas foram colocadas neles bem no momento em que tentavam embarcar para a primeira classe. Eu estava lá, escondida atrás de uma coluna, usando óculos escuros e um boné, filmando tudo com meu celular. Ver a expressão de choque e desespero nos rostos deles quando perceberam que tinham sido pegos foi uma das experiências mais satisfatórias da minha vida. Carlos Eduardo tentou argumentar com os policiais, dizendo que era tudo um mal-entendido, que ele tinha documentos que comprovavam a legalidade de tudo. Carla chorava desesperadamente, implorando para os policiais não a levarem algemada. Mas o melhor de tudo foi ouvir a leitura dos direitos deles, a explicação dos crimes pelos quais estavam sendo presos, a informação de que todos os bens comprados com dinheiro ilícito seriam arrestados imediatamente. O apartamento na Savassi, a casa em Lagoa Santa, o carro 0 quilômetro, as aplicações financeiras, tudo foi bloqueado naquele mesmo dia. Mas a humilhação pública era apenas o começo. Às 2 da tarde, Carla foi demitida por justa causa da empresa onde trabalhava, o que já tinha acontecido, mas agora se tornou oficial nos jornais locais, que noticiaram a prisão. Às 3 da tarde, todos os clientes da MF Consultoria receberam cartas oficiais informando que a empresa estava sob investigação criminal e que todos os contratos estavam suspensos. Às 4 da tarde, meus pais souberam das prisões através da televisão. Mamãe me ligou chorando, mas não de tristeza, de orgulho. Fernanda, você conseguiu. Você mostrou que nossa família não aceita desonestidade, nem mesmo vinda de dentro de casa. Às 5 da tarde, recebi a ligação que estava esperando há semanas. Fernanda, Dr. Roberto disse, conseguimos recuperar R$260 mil. 20 mil foram gastos e não conseguiremos recuperar, mas o restante está sendo transferido de volta para suas contas. R$260 mil. Quase tudo que eles me roubaram estava voltando para mim, mas a melhor parte ainda estava por vir. 2 dias depois, recebi a visita de Sandra, a ex-esposa de Carlos Eduardo. Ela vinha acompanhada de um oficial de justiça e de uma documentação que mudaria tudo. Fernanda, ela disse, com as evidências que você conseguiu sobre Carlos Eduardo, consegui reabrir meu processo contra ele. Provamos que ele me roubou também há 5 anos. Ele vai ter que me devolver R$120 mil, com juros e correção monetária. Carlos Eduardo, que achava que era um golpista inteligente, descobriu que suas vítimas podiam se unir contra ele. Na semana seguinte, fui ao fórum para acompanhar a primeira audiência. Ver Carlos Eduardo algemado, usando um macacão laranja de presidiário, foi surreal. O homem que poucos dias antes me oferecia uísque em casa com ar de superioridade, agora implorava para o juiz por liberdade condicional. Carla estava em outra sala, também algemada, também desesperada. O advogado que conseguiram contratar era um defensor público sobrecarregado que mal conhecia o caso. Durante a audiência, o promotor leu todas as evidências que coletei: as gravações telefônicas, as conversas gravadas pessoalmente, as fotografias, os extratos bancários, os depoimentos de Sandra e dos meus pais, as evidências de fraude trabalhista. Era uma montanha de provas tão grande que nem o melhor advogado criminalista do país conseguiria criar uma defesa convincente. O juiz negou o pedido de liberdade condicional. Carlos Eduardo pegou 8 anos de prisão em regime inicial fechado. Carla pegou 6 anos, também em regime fechado, e ainda perdeu definitivamente a guarda dos filhos, que foram morar com o pai. Mas a vingança mais doce veio depois. Todo o dinheiro que eles roubaram não apenas voltou para mim. A justiça ainda os condenou a me pagar uma indenização de R$200 mil por danos morais. Como eles não tinham como pagar, os bens pessoais que ainda possuíam foram leiloados. A empresa fantasma foi fechada, multada, e seus sócios ficaram impedidos de abrir qualquer tipo de empresa pelos próximos 10 anos. Carla perdeu todos os direitos trabalhistas da empresa onde era funcionária e ainda foi processada por concorrência desleal, tendo que pagar uma multa de R$50 mil. Quando saí do fórum naquele dia, pela primeira vez em meses, me senti realmente completa.
Não porque tinha me vingado, mas porque tinha provado que justiça ainda existe neste mundo. Voltei para minha casa, que foi devolvida para mim quando o processo foi concluído, e encontrei uma carta na caixa de correio. Era de Carla, escrita da prisão. Fernanda, eu sei que você nunca vai me perdoar, e eu entendo. O que fiz foi imperdoável. Mas quero que você saiba que a inveja que senti de você me consumiu completamente. Me fez tomar decisões que destruíram minha vida e a vida dos meus filhos. Você sempre foi melhor que eu em tudo. E ao invés de isso me inspirar, isso me destruiu. Espero que um dia você possa encontrar paz no seu coração. Rasguei a carta sem terminar de ler. Algumas traições são grandes demais para perdão. Algumas feridas são fundas demais para cicatrizar. Hoje, 2 anos depois, minha vida está completamente reconstruída. Minha empresa está maior e mais forte do que nunca. Comprei um apartamento lindo, viajo pelo mundo, tenho segurança financeira para o resto da vida. Carlos Eduardo e Carla ainda estão presos. De vez em quando, vejo notícias deles nos jornais, tentativas de recurso que são negadas, brigas na prisão, problemas de saúde causados pelo estresse. Não sinto pena, não sinto remorso, sinto apenas a satisfação silenciosa de quem provou que o crime não compensa, que a mentira não vence a verdade, que a justiça, mesmo demorando, sempre chega. Eles acharam que tinham destruído minha vida. Na verdade, apenas me mostraram do que eu era realmente capaz quando decidia lutar. Olhando para trás agora, 2 anos depois de toda essa história, ainda é difícil acreditar em tudo o que aconteceu. Quando comecei a contar essa história para vocês, meu objetivo era mostrar como uma traição pode se transformar em uma lição de vida, como a dor pode se transformar em força, e como a justiça, mesmo demorando, sempre encontra seu caminho. Meu nome é Fernanda Santos, tenho hoje 39 anos, e o que vocês acabaram de ouvir foi a história mais difícil e ao mesmo tempo mais transformadora da minha vida. Uma história que começou com a descoberta mais dolorosa que alguém pode imaginar: ser traída pelas 2 pessoas que mais confiava no mundo. Quando meu cartão parou de funcionar naquela terça-feira em São Paulo, eu jamais poderia imaginar que estava prestes a descobrir um esquema criminoso que durava há quase 1 ano. Quando voltei correndo para casa e encontrei meu marido Carlos Eduardo com minha irmã Carla na minha própria cama, pensei que minha vida tinha acabado. Eles tinham roubado R$280 mil, 15 anos da minha vida de trabalho duro. E ainda por cima tinham a audácia de me expulsar da minha própria casa naquela mesma noite. Durante as primeiras horas depois da descoberta, confesso que pensei em desistir de tudo. A dor era tanta que chegava a ser física. Era como se tivessem arrancado um pedaço da minha alma. Perder o marido já seria devastador, mas perder a irmã junto, descobrir que ela sentia inveja de mim há anos, que colaborou ativamente para me destruir, isso foi um golpe que quase me fez desistir de lutar. Mas vocês sabem o que me salvou? A raiva. Uma raiva fria, calculada, que me fez entender que eu não podia simplesmente aceitar aquela injustiça. Eles contavam com o fato de que eu ficaria tão destruída emocionalmente que não teria forças para reagir. Contavam com minha vergonha, com minha humilhação, com meu desespero financeiro para me manter calada e aceitando a derrota. Eles se esqueceram de quem eu realmente sou. Uma mulher que construiu uma empresa do zero, que sobreviveu em um mercado competitivo, que conquistou clientes importantes através de muito trabalho e dedicação. Eles acharam que conheciam a Fernanda frágil, apaixonada, confiante, mas não conheciam a Fernanda empresária, estrategista, lutadora. O que mais me marcou durante todo esse processo foi descobrir o nível de planejamento que eles tinham. Não foi uma traição impulsiva, não foi um erro momentâneo. Foi um golpe premeditado, calculado durante meses, executado com frieza e precisão cirúrgica. Carlos Eduardo vinha transferindo pequenas quantias das minhas contas há 8 meses, sempre valores que eu não notaria falta. Carla fotografava meus documentos pessoais durante nossas conversas de irmãs, coletando informações para usar contra mim. Eles criaram uma empresa fantasma, abriram contas bancárias, compraram imóveis, investiram em aplicações financeiras. Tudo isso enquanto dormiam na minha cama,
comiam na minha mesa, recebiam meu carinho e minha confiança. É uma crueldade que ainda me deixa sem palavras. Mas o que descobri durante o processo de investigação foi ainda mais chocante. Carlos Eduardo já tinha feito isso antes. Ele era um golpista serial que se especializava em roubar esposas confiantes. A primeira esposa dele, Sandra, passou pela mesma situação que eu, mas na época não teve coragem de lutar. Quando soube da minha história, ela encontrou forças para reabrir o processo dela também. Isso me fez perceber que eu não era apenas uma vítima lutando pela minha justiça individual. Eu estava lutando contra um padrão de comportamento criminoso que poderia se repetir com outras mulheres no futuro. Cada evidência que eu coletava, cada prova que reunia, estava protegendo não apenas a mim, mas a outras possíveis vítimas. O processo de investigação durou 3 meses. 3 meses durante os quais tive que fingir estar destruída e indefesa, enquanto secretamente coletava evidências, gravava conversas, documentava crimes. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque todos os dias eu via eles postando nas redes sociais fotos da vida luxuosa que estavam levando com o meu dinheiro, enquanto eu ficava em hotéis baratos planejando minha vingança. Mas cada humilhação, cada momento de dor, cada noite sem dormir, valeram a pena quando vi eles sendo presos no aeroporto, algemados na frente de centenas de pessoas, tentando embarcar para Portugal com passagens de primeira classe, pagas com dinheiro roubado. A sensação de justiça que senti naquele momento é indescritível. Ver Carlos Eduardo, que dias antes me oferecia uísque em casa com ar de superioridade, usando macacão laranja de presidiário e implorando por liberdade condicional. Ver Carla, que me chamou de ingênua e disse que eu tinha perdido, chorando desesperadamente numa sala do fórum. Consegui recuperar R$260 mil dos 280 mil que me roubaram. 20 mil tinham sido gastos e não puderam ser recuperados, mas considerando que eu poderia ter perdido tudo, foi uma vitória extraordinária. Além disso, a justiça ainda os condenou a me pagar R$200 mil de indenização por danos morais. Carlos Eduardo pegou 8 anos de prisão em regime inicial fechado. Carla pegou 6 anos, também em regime fechado, e ainda perdeu a guarda dos filhos. A empresa fantasma foi fechada e seus sócios ficaram impedidos de abrir qualquer tipo de empresa pelos próximos 10 anos. Mas o que me deu mais satisfação não foi a condenação deles, foi ver que a justiça realmente funciona quando temos coragem de lutar por ela. Foi provar que crimes bem planejados podem ser desmascarados por vítimas bem preparadas. Foi descobrir que eu era muito mais forte do que imaginava. Hoje, 2 anos depois, minha vida está completamente reconstruída. Minha empresa está maior e mais forte do que nunca. Tenho clientes em 3 estados, uma equipe de 8 funcionários e uma renda mensal que supera em muito o que eu ganhava antes de toda essa história acontecer. Comprei um apartamento lindo na região da Pampulha, com vista para a lagoa, 3 quartos, varanda gourmet. Viajei para a Europa, conheci lugares que sempre sonhei conhecer, investi em aplicações financeiras que me dão segurança para o resto da vida. Meus pais ficaram inicialmente destruídos quando souberam da traição da Carla, mas hoje eles me apoiam completamente e têm orgulho da forma como lidei com toda a situação. Nosso relacionamento ficou ainda mais forte depois de tudo isso. Quanto a Carla e Carlos Eduardo, eles ainda estão presos. De vez em quando vejo notícias sobre eles. Tentativas de recurso que são negadas, problemas de saúde causados pelo estresse da prisão, brigas com outros detentos. Não sinto pena nem remorso. Sinto apenas a satisfação silenciosa de quem fez o que era certo. Recebi algumas cartas da Carla pedindo perdão, explicando que a inveja a consumiu, que ela se arrependeu de tudo. Rasguei todas sem terminar de ler. Algumas traições são grandes demais para perdão. Algumas feridas são fundas demais para cicatrizar. Ela fez uma escolha quando decidiu me trair, e agora tem que viver com as consequências. O que aprendi com toda essa experiência é que não podemos controlar as ações das outras pessoas, mas podemos controlar nossas reações. Quando descobri a traição, tive 2 opções: aceitar a derrota e tentar reconstruir minha vida do zero, ou lutar pela justiça
e fazer eles pagarem por cada centavo que roubaram. Escolhi lutar, e essa escolha mudou tudo. Também aprendi que a confiança é algo muito frágil. Durante anos, abri minha casa, minha vida, meus segredos para pessoas que estavam secretamente planejando me destruir. Hoje sou mais cautelosa, mais seletiva com quem permito entrar na minha vida. Não é desconfiança, é sabedoria adquirida na dor. Mas talvez a lição mais importante que tirei de tudo isso é que a justiça existe, mesmo quando parece que o crime está compensando. Carlos, Eduardo e Carla viveram alguns meses pensando que tinham conseguido o crime perfeito, gastando meu dinheiro, vivendo luxuosamente, postando fotos felizes nas redes sociais. Mas a verdade sempre vem à tona, e quando vem, ela vem com juros. Por isso resolvi contar essa história aqui no canal Vingança do Dia. Porque sei que existem outras pessoas passando por situações similares, sendo traídas por pessoas próximas, sendo roubadas por quem deveria protegê-las. Quero que essas pessoas saibam que não precisam aceitar a injustiça, que podem lutar, que podem vencer. Gente, essa história deu muito trabalho para ser contada. Tive que reviver momentos dolorosos, lembrar de detalhes que preferia ter esquecido, expor minha intimidade para pessoas desconhecidas. Fiz isso porque acredito que minha experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Por isso peço para vocês me ajudarem a manter esse canal ativo. Se inscrevam no Vingança do Dia, assistam aos outros vídeos, porque temos muitas outras histórias reais de pessoas que conseguiram se vingar de quem as prejudicou. Deixem o like neste vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo quando estiverem precisando de inspiração para lutar. E principalmente, comentem! Quero saber o que vocês acharam dessa história. Já passaram por algo parecido? O que fariam no meu lugar? Conhecem alguém que foi traído por pessoas próximas? Acham que fiz certo em ir até o fim na busca pela justiça? Comentem tudo, porque leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Se vocês puderem ajudar financeiramente através do Valeu Demais, isso seria fundamental para mantermos o canal funcionando. Produzir vídeos diários como esses tem custos altos. Equipamentos, edição, pesquisa, tempo de gravação. Cada doação, por menor que seja, nos ajuda a continuar trazendo essas histórias para vocês todos os dias. Nossa missão aqui é mostrar que a justiça pode ser feita quando temos coragem de lutar por ela, que não precisamos aceitar ser vítimas para sempre, que podemos nos vingar de forma legal, inteligente, eficiente. E lembrem-se, em um mundo onde tantas pessoas saem impunes depois de fazer o mal, cada vez que conseguimos fazer a justiça prevalecer, é uma vitória para todas as pessoas honestas. Minha vingança contra Carlos, Eduardo e Carla não foi apenas pessoal, foi social. Foi um recado para todos os golpistas de que sempre existe a possibilidade de as vítimas reagirem. Obrigada por terem assistido até o final. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem com amigos que possam estar precisando ouvir histórias como essa. E não se esqueçam, a vingança é um prato que se come frio, mas quando chega a hora certa, ela é deliciosa. Até o próximo vídeo no Vingança do Dia, onde a justiça sempre encontra seu caminho.